Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, esteja todo mundo muito bem, todo mundo saudável, em casa, protegido. Então, eu sou o Juliano, eu sou médico veterinário e sou aluno de mestrado pelo programa de pós-graduação em agroecossistemas da UFSC e vou apresentar para vocês agora o meu seminário, da disciplina de seminários do PGA, que esse semestre está acontecendo de forma remota, né, por causa da pandemia que a gente está vivendo. Então, o meu seminário vai falar sobre a relação entre a emergência dos patógenos zoonóticos e a criação animal agroindustrial. E eu montei essa discussão, né, essa reflexão, a partir de uma abordagem One Health. A apresentação ela vai estar dividida em 4 momentos, em que eu vou falar um pouco sobre One Health, né, as bases, os conceitos, depois entrar na questão das zoonoses emergentes e da criação animal agroindustrial e traçar esse paralelo, então, para o final a gente fazer uma reflexão conjunta aqui das possibilidades de futuro. A Bela já falou bastante sobre o One Health no seminário dela, né? Então eu não vou adentrar muito, mas basicamente eu gostaria de lembrar aqui que o One Health ele é uma abordagem, né? Uma abordagem para se tratar os sistemas de saúde e doença. E essa abordagem, então, ela tem por objetivo ampliar a nossa visão sobre esses sistemas, né? De forma a gente observar também as partes e não apenas observar também as relações e não apenas as partes que compõem esse sistema. Então, dessa forma, a gente passa a ter um deslocamento, né, do olhar de análise, né, em que antes o olhar estava muito atrelado ao médico, né, às especialidades médicas, e agora então a gente consegue agregar outras áreas de atuação e que são importantes também nesse contexto de doença, né, em que muitas delas a gente já trabalha aqui no PGA, né, como a questão de resistência antimicrobiana, relações humanos-animais, as questões de ecologia e ecotoxicologia, né, com os agrotóxicos, né, e também nas questões das zoonoses, como o meu tema de pesquisa, né, eu trabalho com uma doença que ela é zoonótica. Nas zoonoses, esse termo de One Health ele já é bem estabelecido, né? Antes mesmo de existir o termo One Health, a gente já entendia já essa relação, né? Porque as zoonoses, então, elas são aquelas doenças transmitidas pelos animais, que o homem se contagia através dos animais. Mas mesmo dentro das doenças zoonóticas, recentemente tem surgido algumas modificações de entendimento, né? Uma ampliação. E em que, dentro dessas modificações, então, tem se cunhado o termo zoonose emergente. Essas zoonoses emergentes, então, são um conjunto de novas doenças zoonóticas ou reemergentes também, doenças do passado que estão voltando e que estão sendo muito importantes agora no contemporâneo. Vale lembrar que a Covid-19 entra dentro dessas zoonoses emergentes. Então, aproximadamente 60% de todas as doenças infecciosas humanas hoje são de origem zoonóticas. A cada 5 novas doenças que surgem, 3 delas são de caráter zoonótico. Ou seja, em torno de 75% de todas as doenças infecciosas emergentes para os seres humanos, né, são de origem zoonótica. Então aqui a gente consegue ter bem delimitado esse conceito de zoonose emergente. Esse trabalho aqui, então, ele reuniu algumas informações sobre os principais surtos de zoonoses emergentes de origem viral apenas nos últimos 20 anos. E quando a gente analisa por cima, né, esse quadro, a gente consegue perceber duas coisas. O intervalo de tempo entre um surto e o outro ele está diminuindo e essas doenças geralmente elas apresentam uma letalidade bem alta e quando não elas têm uma transmissibilidade alta. Isso coloca então essas doenças como muito desafiadoras, né, para a nossa sociedade. Embora esse trabalho ele seja de 2019, quando foi publicado ainda não tinha ocorrido o primeiro surto da Covid-19, né? Então ela não entrou até que a gente está vivendo, né, nesse momento. Então esse trabalho não apresentou os dados da Covid-19. Mas, né, como eu já falei anteriormente, a Covid-19 também é uma zoonose emergente. E quando a gente pensa sobre quais fatores estão relacionados à emergência desses agentes, né, causadores dessas doenças, sempre aparece aqui como central a intensificação dos ambientes naturais e a produção animal. E aí então eu comecei a me perguntar, como é que se dá essa relação, né? Como é que essa interação ocorre?
Então eu fiz uma pesquisa bibliográfica e vou apresentar aqui alguns artigos que eu achei com dados interessantes e que eu acho que se relacionam para a gente pensar essa questão. Então, o primeiro artigo que eu trago é essa meta-análise que fez uma revisão sistemática, qualitativa e quantitativa sobre vários artigos que relatavam surtos de emergências zoonóticas e artigos que relatavam modificações no ambiente ao entorno, né? E também modificações no ambiente global. E é muito interessante, esse artigo é bem denso, bem difícil de entender, mas a linguagem dele é bem simples, então eu achei bem interessante esse artigo. E nas suas conclusões, então, os autores trazem a seguinte sentença, né? A intensificação da agricultura e a modificação do ambiente que está ocasionada por essa intensificação aumenta diretamente o risco de emergências zoonóticas. Eles também trouxeram esse infográfico aqui, esse esquema bem legal, que fala sobre as relações, né? Dentro do artigo ele especifica cada tipo de relação, como é que ela se dá. Então, eles terminam, né, dizendo que as futuras, né, zoonoses emergentes que nós vamos enfrentar vão estar claramente ligadas nesse contexto, né, ambiente, selvagem, animal doméstico e humanos. E os autores também criticam as metodologias que são utilizadas, mais comumente utilizadas, na execução desses artigos, né? Pois eles falam que o tipo de metodologia que eles usam, né, por ser muito focada na parte, não permite estabelecer essas relações, por mais que ela seja diretamente, né? Ela estabelece essas relações indiretas, mas eles afirmam categoricamente que a relação ela é direta, né? Entretanto, eles não conseguem provar isso. Eu acredito que seja uma questão de modelagem matemática, né? Mas eu não tenho conhecimento profundo assim, para dizer isso. E esse outro artigo aqui, então, os autores fizeram um levantamento sobre os fatores de risco, né, relacionados a emergências zoonóticas. E eles trouxeram aqui diretamente a industrialização da criação animal para o consumo humano. E indiretamente eles apontaram outros dois fatores de risco, que é a adaptação do patógeno à espécie humana e a aquisição de fatores de virulência. Que, como a gente vai ver daqui a pouco, eles também estão ligados, mas de forma indireta. E esse outro artigo aqui, ele é muito interessante. Ele faz um levantamento dos avanços, né, após 10 anos de surgimento da iniciativa One Health. Então esse artigo é de 2018, né, a primeira vez que o termo One Health apareceu, né, e como dentro daquele slogan, né, One Health, One Planet, One Future, foi em 2008. E aí então eles fazem uma revisão, né, do que se avançou nesses 10 anos. Então, os autores eles relatam que, através do uso da abordagem One Health, se conseguiu identificar alguns fatores que antes eram ignorados. Entre eles, os autores citam essa questão das interações bióticas que até então não eram tidas como relevantes. E essas interações bióticas elas estão relacionadas à pressão de seleção sobre micro-organismos, principalmente desses micro-organismos dos animais de produção, e essa seleção sobre essa pressão de seleção, ela está ligada diretamente sobre as zoonoses emergentes. Então, para uma zoonose emergente acontecer, é necessário que ocorra um fenômeno biológico chamado salto entre espécies. Esse salto entre espécies, ele ocorre quando um agente infeccioso obtém a capacidade de infectar um novo hospedeiro de espécie diferente daquela que ele já tinha anteriormente. E isso é muito comum, né? Não que é muito comum, mas é um evento que ocorre na natureza. Né? Então a gente tem alguns agentes que são extremamente específicos, né? Que precisam daquele indivíduo, daquele organismo, daquela espécie para se reproduzir e se perpetuar a sua existência, e outros que não, outros que conseguem infectar várias espécies. Nas zoonoses emergentes, esse fenômeno ele é um pouco mais complicado, porque, como a gente vai ver adiante, cada vez que esse agente ele passa de um hospedeiro para o outro, ele se modifica de uma certa forma que aqueles genes que foram selecionados naquele indivíduo anterior pode ser que não causassem tantos efeitos patogênicos no hospedeiro primário. Mas no hospedeiro secundário, aqui não é hospedeiro primário, nem secundário, no hospedeiro inicial. Mas no hospedeiro final, que é aquele que ele vai se adaptar após essa seleção, pode ser que ele seja um patogênico, e como a gente vai ver mais adiante. Mas, basicamente, o salto entre espécies ele precisa de dois fatores obrigatórios, que é o contato direto entre os hospedeiros, né?
o hospedeiro inicial e o final, e a pressão de seleção sobre esse agente, que vai ocorrer no corpo do hospedeiro inicial. Então, esses dois fatores combinados, eles propiciam as condições para que esse agente possa se infectar um novo hospedeiro, se reproduzir nele e, a partir daí, infectar outros hospedeiros daquela nova espécie. E o contato direto, então, inicial entre os dois hospedeiros, ele serve para a transmissão do agente. E a pressão de seleção ele vai servir, então, para selecionar os genes relacionados à capacidade infectiva. Então, como que isso se relaciona com a criação animal agroindustrial? Pois bem, os sistemas de criação animal industrial, eles têm uma série de características muito peculiares, né? Como o Robert Wallace apresenta, né, no seu livro, né, Big Farms, Big Flu, e como a gente bem sabe, só vou citar algumas aqui então. Essas características são então a superlotação, né, são ambientes com uma densidade animal muito alta, né, um contato íntimo entre esses animais. Esses animais são submetidos constantemente a práticas ou técnicas altamente estressantes, que leva a uma intensa imunossupressão. Essa imunossupressão acaba fazendo com que esses animais precisem de quantidades massivas de antibióticos, seja em dose terapêutica para tratar doenças ou ainda em doses subterapêuticas, mascarado, né, sobre esse nome de promotor de crescimento. E esse uso faz com que exista uma seleção de cepas resistentes, né, de micro-organismos resistentes aos antibióticos. E a gente sabe que a seleção de resistência antimicrobiana está diretamente relacionada à seleção de fatores de virulência. Ou seja, a gente acaba tendo uma substituição, então, da microbiota comensal, que é naturalmente apatogênica, por uma microbiota patogênica, né? E, além do mais, esses animais eles têm um ciclo biológico acelerado, né, do que o seria natural. Então, o animal ele acaba tendo todos os seus processos acelerados, fazendo com que ele tenha vários malefícios à sua saúde. Todas essas características, então, vão fazer com que esses ambientes eles funcionem como um verdadeiro laboratório vivo, selecionando, então, esses genes de resistência e esses genes de virulência nesses agentes, que vão ser os responsáveis depois pela emergência de algumas doenças, como foi o caso da gripe suína e da gripe aviária. Nesses casos, a gente teve uma relação direta, porque o agente ele passou diretamente do animal zootécnico para o homem, né? Porém, esse mesmo mecanismo ele pode estar ligado em outras zoonoses emergentes, só que a gente ainda não sabe. Como esses autores aqui apresentaram nesse artigo de revisão, em que eles explicam, então, os mecanismos imunológicos que estão por trás dessa adaptação, né? E aí eles falam sobre esse fenômeno e eles apontam que, por mais que esse fenômeno ocorra nos animais de produção, e a gente saiba, nesses casos como a gripe aviária e a gripe suína, não descarta-se que esse fenômeno também não tenha participado em outras zoonoses emergentes, pois a nossa capacidade de identificar que esse fenômeno ocorreu, ela está relacionada com a nossa capacidade de identificar similaridades do genoma viral com a similaridade das espécies que a gente conhece. Só que a gente não conhece ainda todo o genoma de todas as espécies. Então, existe uma lacuna aí. Então, os autores eles falam que, por exemplo, na MERS, se sabe que o dromedário teve participação. E o morcego também, porque se encontrou proteínas de membrana, né, muito parecidas com aquelas relacionadas ao genoma do dromedário e ao do morcego. Isso no vírus da MERS, né? Isso no agente já infectando os humanos. Então, dessa forma, dá para se supor, né, com grande porcentagem de certeza, que esse agente passou pelo morcego e pelo dromedário. Porém, ele pode ter passado por outros animais e a gente não sabe. Esses autores ainda eles destacam que a cada novo hospedeiro que o agente passa, ele se encontra com um novo sistema imune. E dessa forma, ele tem uma nova possibilidade de se expressar. Isso faz com que, muitas vezes, em um sistema imune, ele não seja tão patogênico e em outro seja. Isso pode estar por trás, isso está por trás das grandes taxas de infectividade ou patogenicidade no ser humano, né? Pois o sistema imune do ser humano ele é totalmente não, mas ele é diferente do sistema imune dos outros animais, né? Então,
pode ser que o mesmo gene que foi selecionado lá no suíno ou lá na ave não causava grande dano, né? Tanto que às vezes a gente nem ligou ali, achou que era uma gripe comum, uma gripe aviária comum. Só que aí quando o ser humano se contaminou com aquele agente, ele teve um efeito biológico muito maior, chegando inclusive a ocorrerem óbitos. Isso então mostra a diferença de resposta. Então, o mesmo agente ele se manifesta de formas totalmente diferentes entre cada espécie que ele está acometendo. Então, numa parte do texto, esses autores trazem essa sentença que eu achei fantástica, que fala assim, ó, que um novo agente infeccioso apenas surge na natureza a partir do estabelecimento de uma série de condições ambientais especiais, que precisam se associar adequadamente no tempo e no espaço de uma determinada forma que possibilite a seleção das características genéticas necessárias à sua emergência e perpetuação na natureza. Aqui, então, eu acho que a gente tem a resposta, né, para aquela minha indagação inicial, né, de como que essa interação ocorre. Acho que a gente pode concluir, então, que ocorre fornecendo as condições ambientais, né, para que a seleção das características genéticas nesses agentes ocorra. Né? Acho que é isso que a gente pode tirar como um denominador comum dessa equação aí. Então, gente, sabendo de tudo isso, o que a gente pode esperar, então? Como, né, já estava dentro do slogan inicial, o One Health ele surgiu com esse objetivo, né, de dizer que a gente só tem um planeta, a gente está todo mundo nesse planeta, a gente só tem um futuro, então a gente tem que pensar tudo junto. Então, né, gente, como aquele primeiro artigo que eu apresentei já trazia na sua conclusão, a questão não é se teremos uma nova zoonose, a questão é quando. Né? E a gente não sabe. A questão é que a gente não sabe quando isso vai acontecer. A questão é que a gente sabe, vai acontecer e provavelmente a cada vez a gente vai estar enfrentando mais e mais emergências zoonóticas e com menor intervalo de tempo entre uma e outra. Aqui então a gente acha que fica a resposta para o questionamento da Giovana, do Léo e da Elo no seminário da Bel. Que a resposta é sim. Né? Sabendo de tudo isso, a agroecologia ela possui então a capacidade de nos proteger desses novos surtos, visto que a agroecologia ela vai oferecer uma forma alternativa de criar esses animais que não essa do sistema industrial. E como essa emergência está diretamente ligada à forma como os animais são criados, a forma agroecológica de criar os animais não oferece as condições para que esses patógenos venham a emergir. Então, acredito que a gente tem aqui um chamado, né? Mais um fator interessante, positivo, né, para a gente apoiar a agroecologia e se posicionar a favor da agroecologia e contra essa criação animal industrial, porque a agroecologia é saúde, né? A agroecologia é uma forma de cuidar do planeta, dos animais e da nossa saúde, né? Por isso está tudo junto, não existe uma coisa separada da outra. Então é isso, gente. Eu acredito que a gente tem mais ainda para conversar, né? Para debater. E aí na quarta, então, a gente conversa melhor no nosso encontro, ia dizer presencial, né? Nosso encontro síncrono. E aí eu separei alguns materiais aqui que eu achei interessante, com aulas no YouTube, também fiz um drive aqui com todos os artigos que eu citei aqui, mais algumas outras aulas que eu achei na internet e capítulos de livro também que podem se ajudar, né, quem quiser. E é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a quarta-feira, então a gente se encontra aí sincronamente, sincronizadamente. Então tá, pessoal. Até mais.